Peço que você abra a sua Bíblia no tema da campanha, Isaías, capítulo 12, versículo 3. Deus fiel, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Santo é o nome de Deus. Isaías capítulo 12, versículo 3. Amém? E nos diz assim: e vós com alegria tirarei águas das fontes da salvação. Peço que também abra suas Bíblias no Evangelho segundo ele escreveu João, capítulo de número 4 e o versículo 13. João, capítulo 4 e o versículo 13. Glória a Deus. E nos diz assim a palavra de Deus: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Glórias a Deus. Pode tomar os vossos assentos. E antes de estar iniciando a palavra, eu gostaria também de estar louvando ao Senhor comigo. Deus que é, aleluia, glória a Deus. Deus que é, glória a Deus. Glórias a Deus. Vamos adorar o Senhor, pois Ele é digno de receber toda adoração, todo louvor. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração? Seu braço é a ponte na escuridão, seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca revelou? Por isso que eu sirvo este meu Senhor, que tem todo o controle em suas mãos. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recado, nos apegado, decide falar. O sol se esconde diante da glória, e a eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Adore e prego, lhe chame e grite, irmão, acredite, esse Deus existe, luta por você. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração? Seu braço é a ponte na escuridão,
perdoou. Por isso que eu sirvo este meu Senhor, que tem todo o controle em suas mãos. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselho, não quer favor, não manda recado, usa pregador, decide e faz. O sol se esconde diante da glória, e a eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Adore e incrédulo, chore e grite, irmão, acredite, esse Deus existe, luta por você. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselho, não pede favor, não manda recado, usa pregador, decide e faz. O sol se esconde diante da glória, e a eternidade é o começo da história. E como o universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Adore e incrédulo, chore e grite, irmão, acredite, esse Deus existe, luta por você. Luta por você. Luta por você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Fontes de águas vivas. A Bíblia nos fala dessas fontes, em que nós um dia beberemos com alegria dessas fontes das águas vivas. E o Senhor Jesus também nos oferece a água que sacia verdadeiramente a nossa sede. Aleluia! E que quando nós bebemos dessa água, nós não voltaremos a ter sede. É esta água que nos vai conduzir à vida eterna. Esta água que o Senhor nos abençoa a cada dia, a sua palavra que vem como água saciando a nossa sede. Que quando estamos sedentos da palavra de Deus, nós bebemos desta palavra com alegria em nossos corações, sabendo que cada palavra de Deus não vai cair por terra. Disse o Senhor Jesus: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Por isso que nós devemos estar nos saciando com a palavra de Deus, que nos conduz à vida eterna. Esta palavra que vem jorrando em nossos ventres, através do Espírito Santo de Deus, que vem matando a nossa sede. Nós não podemos entrar na casa de Deus com sede de ouvir a palavra de Deus e sairmos ainda com sede, mas nós devemos entrar na casa do Senhor e sairmos saciados, porque nós bebemos da água viva que o Senhor tem para nós. Glórias a Deus. E para chegarmos, irmãos, na eternidade,
na fonte destas águas que o Senhor nos promete. Nós precisamos aqui neste mundo de beber de algumas fontes destas águas vivas que o Senhor apresenta para o seu povo. E o Senhor me concedeu 4 fontes nesta noite, para que nós venhamos a estarmos mergulhando nessas fontes e saciando a nossa sede. Quando você mergulhar em cada uma destas fontes, você vai sair saciado, você sairá repleto da graça, da presença de Deus, cheio de alegria, como diz as Escrituras: com alegria beberei das águas das fontes. Aleluia. E a primeira fonte que o Senhor nos convida a mergulhar nela, a tomar desta fonte, ela se chama fé. Nós precisamos beber desta fonte. Nós precisamos beber desta fonte diariamente. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar, pois é necessário que aquele que o busca saiba que Ele existe, acredite que Ele existe, e que é galardoador daqueles que o buscam. Nós precisamos mergulhar nesta fonte chamada fé, e não precisamos, irmãos, apenas entrar nesta fonte, molhar os pés, ou molhar a canela, ou talvez entrar até a cintura nesta fonte, ou até o pescoço, quem sabe. Não, mas nós precisamos mergulhar nesta fonte, para que do alto da cabeça à planta dos pés nós estejamos saciados desta fonte chamada fé, porque sem fé nós não temos como prosseguir a caminhada. Se a tua fé, irmão, se você mergulhar nesta fonte, você vai sair verdadeiramente saciado. Mas se apenas você entrar nesta fonte até o joelho, molhar os pés ou até a cintura, a sua fé pode até ser uma fé razoável, mas não vai ser suficiente para que você venha estar verdadeiramente saciado. Lembro-me de Pedro, que estava mergulhando, ou melhor, tinha entrado apenas nessa fonte de fé. Ele estava cheio de fé, de forma que Jesus, andando sobre as águas, ele disse: Senhor, permita que eu vá ao seu encontro. E nós podemos pensar assim, mas a fé de Pedro estava enorme. Alguém em alto mar, sair de um barco, sair andando sobre as águas, ele precisa ter muita fé. Mas Pedro talvez estava com as águas desta fonte até o pescoço. Ele não tinha mergulhado ainda, porque no meio do caminho ele olhou para a tempestade e ele começou a perder a fé, ele começou a afundar. E Jesus, segurando nas suas mãos, disse: homem de pouca fé, por que temeste? Por isso é que nós precisamos mergulhar, irmão, nesta fé. Posteriormente, Pedro começou a mergulhar mais fundo nesta fé, e a cada vez que ele entrava na fé e ele achava que já estava banhado, saciado de fé, no momento em que Jesus disse para ele e para todos os discípulos: todos vós se escandalizarão e me abandonarão. Mas Pedro talvez pensasse: não, eu afundei lá naquele momento, mas agora não, Senhor, eu não vou te negar. E Jesus disse: Pedro, você ainda não mergulhou na fonte de fé, Pedro. Você, antes que o galo cante, por 3 vezes você me negará. E Pedro achava que já tinha se banhado nesta fé, mas quando as coisas começaram a acontecer, nós sabemos que ele negou Jesus por 3 vezes. E aí nós começamos a entender, irmãos, que apenas entrar nesta fonte não é o suficiente, é preciso você mergulhar. E quando Jesus morreu
e ao terceiro dia ele ressuscitou. E Pedro estava um pouco triste, e ali ele já estava lançando a rede no mar, tinha voltado à sua pescaria. Jesus chamou a eles ali e começou a indagar a Pedro: Pedro, tu me amas? Ele disse: Senhor, sim, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E por 3 vezes Jesus disse: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus está falando: vai de cabeça, Pedro, mergulha nesta água, mergulha nesta fonte. Você está aqui nesta noite, nós aqui estamos porque o Senhor quer que nós mergulhamos nesta fonte chamada fé. E quando Pedro entendeu e ele começou então a fazer a obra de Deus, nós vemos que no livro de Atos ele começa a aparecer diferente, porque quando as coisas começam a ficar difíceis, ele se levanta em meio à multidão e começa a fazer o seu discurso, onde o Senhor tinha derramado ali o Espírito Santo, e alguns achavam que eles estavam embriagados. Pedro disse: não, mas isso é a promessa de Deus que está lá no livro de Joel, que o Senhor disse que nos últimos dias derramará do seu Espírito sobre toda a carne, e eles profetizarão, terão sonhos, falarão novas línguas. E mais de 3.000 almas se converteram com a pregação de Pedro. Pedro mergulhou na fé de tal forma que onde ele passava, os enfermos eram curados, os demônios eram expulsos, as pessoas eram libertadas, eram libertas. Pedro estava tão cheio de fé que a Bíblia diz que eles até disputavam para que pelo menos na sombra de Pedro passasse para que algum fosse curado. E uma mulher por nome de Tabita, que também chamava Dorcas, estava enferma e veio a falecer, e Jesus ressuscitou ela através da oração de Pedro, porque Pedro mergulhou na fonte da fé. Ele já estava firme com fé no Senhor, sabendo que o Senhor é um Deus todo-poderoso, que está conosco de dia e de noite. Mergulhe nesta fonte, mergulhe na fé, não deixe que nada venha abalar a sua fé, mas que você possa lembrar das Escrituras e dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vai lembrar que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões nossas, mas quando ele orava, Deus mandava fogo dos céus. Quando ele orava, Deus mandava parar a chuva e nem orvalho caía sobre a terra durante 3 anos e 6 meses. E quando ele com fé orou ali, o Senhor mandou uma nuvem, os céus se ennegreceram e a chuva caiu sobre a terra. Aleluia, aleluia. Elias, Pedro eram homens não diferentes de nós, mas o Deus deles é o mesmo Deus nosso. Aleluia. Então mergulhe, irmão, com fé, e não olhe para o problema, para a dificuldade. Você pode até ficar um pouco fraco em algum momento, mas naquele momento que você sentir fraco, lembra desta fonte, fala: eu vou mergulhar na fé, ainda que todos digam que não vai dar, ainda que todos digam que eu não vou conseguir, eu vou mergulhar na fé, eu vou entrar nesta fonte. Deus é a fonte que nos dá esta fé firme, que Jesus disse: se tiver fé como um grão de mostarda, direi aos montes: se transporte para o meio dos mares, e assim acontecerá. Mergulhemos nesta fé, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente no momento da angústia. Aleluia. Vamos mergulhar nesta fonte. Aleluia. Glórias a Deus. É a segunda fonte que nós precisamos também entrar nela. Ela se chama esperança. Aleluia. A carta de Paulo aos Colossenses,
capítulo 1, 23, parte B nos diz: e não vos moverdes da esperança do Evangelho. Nós temos que ter esperança. E nós devemos entrar na esperança até submergirmos nesta fonte, a esperança do Evangelho, sabendo que Cristo morreu, sendo nós ainda pecadores, e nos garantiu que nele nós teremos a vida eterna. Esta esperança deve crescer em nosso coração a cada dia. Em Efésios 6,10 a seguir fala das armaduras de Deus, e fala que a nossa luta não é contra a carne e contra sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade que habitam as regiões celestes. E ainda que nós venhamos a passar por algumas dificuldades, o Senhor nos convida a nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para que nós possamos resistir contra as astutas ciladas do diabo e estarmos firmes na esperança do Evangelho de Cristo, sabendo que as aflições se cumprem em todos os santos, em todo o mundo, mas nós temos a esperança de que o Senhor nos garantiu a vitória, e que Ele é fiel para entregar a vitória que nós precisamos. Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou-se para mim, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, colocou os meus pés sobre a rocha, e colocou um hino, um cântico nos meus lábios, nos nossos lábios. Aleluia. Quando você estiver com a sua esperança meio fraca, você lembra: vou mergulhar nesta fonte, vou mergulhar nesta fonte de esperança. Eu confiarei no Senhor. Aí, porque eu vou começar a lembrar da palavra de Deus, que nos fortalece e nos traz esperança. A palavra do Senhor que diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. E a esperança do Evangelho de Cristo, porque Ele disse: eu subirei ao Pai, mas eu voltarei para vos levar para onde eu estiver, para que vós também esteja conosco. E lá em Efésios, e uma das armaduras, irmãos, diz que nós devemos vestir o capacete da salvação. Capacete é algo que nós usamos na nossa cabeça, e a nossa cabeça onde tem os nossos pensamentos, e o nosso pensamento deve estar na salvação. Capacete da salvação é para vestir, para que você tenha esperança. Nada vai poder te abalar, nada vai poder tirar você da presença do Senhor, porque você tem o capacete da salvação, e nos seus pensamentos está ali escrito: Jesus já me deu salvação, eu tenho a vida eterna, Ele é fiel, eu tenho esta esperança. Vou mergulhar nesta esperança de que o Senhor tem salvação para mim, tem salvação para minha casa, tem salvação para minha igreja. Deus tem salvação. Por isso nós precisamos, irmãos, mergulhar nesta fonte chamada esperança, a esperança da salvação, de que um dia, a qualquer momento, em um abrir e fechar de olhos, o
Senhor virá ante a última trombeta, como um relâmpago, Ele virá e nos levará para si mesmo, para que nós possamos estar desfrutando das bênçãos que Ele tem para nós. Você vai estar nas bodas do Cordeiro, na ceia, junto com Abraão, Isaac e Jacó e todos os santos, e você vai contemplar a face do Senhor teu Deus, e vai ali assentar na mesa, junto com o Senhor. É a esperança que o Senhor nos dá, que nós não venhamos nos mover por qualquer coisa, nós venhamos a ficar firmes, porque esta esperança é fiel, porque Deus é fiel para cumprir com o que Ele tem dito. E nós podemos então dizer como Paulo, nós podemos dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece, naquele que me deu esperança. Eu posso estar feliz, eu posso estar triste, eu posso ter abundância, eu posso padecer necessidade, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor não te desamparará, é Ele que te cuida nos momentos de angústia, no momento de aflição e na alegria. Ele vai estar ceando junto contigo, saciando a sua fome, saciando a sua sede e renovando a sua esperança. Aleluia. O crente deve ter uma esperança, e a esperança não pode ser pouca, não. Tem que ser esperança de salvação. Porque se nós esperarmos nas coisas deste mundo, Paulo disse que nós seremos os mais miseráveis de todos, se esperarmos em Cristo somente neste mundo. Nós temos que esperar em Cristo, principalmente na salvação que Ele tem para as nossas vidas. Lembra que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Infelizmente por aí muitos estão buscando as demais coisas em primeiro lugar, e deixando o reino de Deus e a sua justiça para o último plano, e aí não consegue nenhuma coisa nem outra. Mas nós temos a esperança de que quando nós buscamos o reino de Deus, as demais coisas, o Senhor vai mover céus e terra. Ele não vai deixar faltar o pão, Ele não vai deixar faltar o alimento, Ele não vai deixar faltar a veste, Ele não vai deixar faltar nada para a tua vida, porque Ele é quem supre as suas necessidades. Mergulha nessa fonte de esperança, porque o Senhor nosso Deus está conosco de dia e de noite. Ele não te abandona, ainda que todos venham te abandonar. Diz o Senhor que ainda que uma mãe que se compadece do seu filho vier a abandoná-lo, todavia, diz o Senhor, eu jamais vos abandonarei. Aleluia. Glórias a Deus. A terceira fonte que nós devemos mergulhar, irmão, se chama determinação. Glória a Deus. Nós devemos estar determinados. Determinado, alguém que está determinado, é alguém que vai até o fim. Quando você está determinado, fala: eu vou conseguir, eu vou chegar. Eu vi uma corrida em que o corredor já não estava mais aguentando, fisicamente era impossível ele chegar, mas ele foi se arrastando até conseguir passar a linha de chegada. Conseguiu, porque ele estava determinado. Então quem está determinado, irmãos, não para no meio do caminho. Se nós estamos determinados, irmãos, nós não vamos desistir no meio do caminho. Em Apocalipse, nas cartas às igrejas, você pode ler lá no finalzinho que o Senhor diz: ao que vencer, darei isso,
E aí aqui as promessas do Senhor: ao que vencer. E no Evangelho o Senhor disse: aquele que for até o fim, esse será salvo. É determinação. Nós precisamos mergulhar na fonte da determinação de cabeça. Não vamos recuar. Eu estou determinado a alcançar as bênçãos de Deus para a minha vida. Eu vou alcançar as bênçãos de Deus para a minha vida, para a minha família, para a minha igreja. Eu estou determinado, eu não posso parar. Alguém quer te impedir, alguém quer te parar, mas você está determinado. Falou: não vou parar, eu vou prosseguir. Jesus está comigo, Ele é a fonte, Ele vai me dar esta bênção, esta vitória. Amém. Glória a Deus. A Bíblia nos fala que Paulo, ele era um homem determinado. Antes da sua conversão, ele não sabia o que fazia, perseguia o povo de Deus. Mas depois que ele conheceu o Senhor Jesus, ele recebeu tanto do amor do Senhor, e ele mergulhou de cabeça na fonte da determinação, de tal forma que houve um dia, eu peço que vocês prestem atenção nisso. Houve um dia que ele estava reunido com os apóstolos, e um profeta de Deus, não é um profeta qualquer, não era um falso profeta, mas um profeta de Deus, por nome Ágabo. Aquele profeta era profeta reconhecido por todos, que Deus era na vida dele. E aquele profeta pegou o cinto de Paulo, amarrou as próprias mãos e os pés, e disse: assim diz o Espírito Santo, que o dono deste cinto será ligado de pés e mãos lá em Jerusalém. E todos sabiam que Paulo estava com as malas prontas para ir até Jerusalém pregar a palavra de Deus. Mas o Espírito Santo estava alertando: você vai passar por sofrimento lá em Jerusalém. E todos começaram, irmãos, a falar: Paulo, o profeta Ágabo é profeta de Deus. O que ele fala se cumpre, Paulo, porque é Deus que fala na boca dele, Paulo. Não vai para Jerusalém, deixa para uma outra ocasião. E começaram a se condoer de Paulo. Mas Paulo estava determinado, irmãos. Ele disse: o que vocês estão fazendo, me magoando o coração? Eu vou para Jerusalém, porque eu estou